Olá, olá a todos, olá a todas. Um prazer estar aqui com vocês novamente no Perseverança e Caridade, né? Grupo Espírita Perseverança e Caridade, para falarmos de um tema evangélico que, em particular, eu gosto muito, né? Ele nos traz bastante elucidações sobre a nossa caminhada, né? Nos convida a falar sobre reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Nós estamos falando aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde tem os bem-aventurados misericordiosos. Então, é prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Tema que nos remonta à possibilidade de estarmos renovando os nossos votos, estarmos renovando a possibilidade de vencermos essas dificuldades que há em nós. Porque em nós encontra-se o egoísmo. Por mais que nos esforcemos, ainda estamos nessa caminhada, né? De expurgar de uma vez por todas, estabelecer em nós a lei maior, que é a lei do amor, amar o próximo como a si mesmo, e nessa lição, né, de reconciliar-te com os vossos inimigos enquanto estão a caminho, lado a lado com vocês, conosco, com todos nós vamos estar sempre em exercício do bem. Isso é uma coisa muito boa. Né? Claro que nós nessa caminhada não temos a perfeição. E logo seremos sempre chamados a estar a caminho de o Evangelho em nossas vidas. Entender o Evangelho, viver a vida que o Cristo serviu de exemplo para nós, através do Evangelho dos seus apóstolos, nos contando essa trajetória que nos é dada como a mais sublime, né? O espírito mais evoluído que nós podemos reconhecer que esteve entre nós. E falar que estamos sempre sendo ofertados pelos conselhos, pelas elucidações, pelos aconselhamentos, sim, já disse, para aqueles espíritos que estão na luz, que estão nos orientando. Falar desse tema, falar do Evangelho, sempre vai nos lembrar a força desse Consolador, o Evangelho, né? Que nos coloca no rumo certo. Né? Essa lição, ela vem tratar daquele objetivo maior, né? De poder estar sempre olhando para o nosso irmão, mesmo nas suas diferenças, né? Às vezes nós nos encontramos com as nossas pendências, né? Nessa caminhada de reencarnação e de tantas outras que já tivemos. Reconciliar-se agora, né? Lembremos-nos da primeira lição, do primeiro embate, né? Qual a família que você vive hoje, reencarnado? Né? Quem são meus pais? Quem é minha mãe? Né? Quem são meus irmãos? Né? É uma pergunta, né? Lançada para que você possa realmente saber se você conhece a esses que te acompanham na caminhada. A escola em casa, na família, é a primeira escola do espírito. Né? Quantas vezes nós encontramos verdadeiras desavenças no lar. Então nos recordemos desse caminho para a gente falar aqui, mais por final, do perdão, né? Perdoar, né? Saber perdoar com o coração. Então, hoje reconcilia-se porque estamos lado a lado, porque a caminhada é curta. Né? Essa encarnação passa muito rápido. Nós estamos aqui para estar lado a lado com ele. Então, hoje, num momento pandêmico como esse, onde nós ficamos em isolamento, tivemos que lidar com as nossas questões ali lado a lado com aqueles que são da família, quantas rusgas foram plantadas, quantas pequenas desavenças, né? Nós tivemos, inclusive, muitos casamentos desfeitos durante a pandemia. Por quê? Porque fomos convidados à lei do amor, à lei de estarmos amando uns aos outros. Né? Como foi difícil para uma parte dessa população ter isso como exercício. Vindo esses, que eu já citei, a inclusive separarem. Os casamentos foram desfeitos. Então, reconcilia-te para lembrar do nosso compromisso maior da reencarnação. Somos espíritos vivendo uma experiência na carne, logo reencarnacionistas. Essa reencarnação
nos convida ao exercício da família, o exercício de estarmos ali vivendo com aqueles que no passado puderam estar ali sendo algozes, sendo os nossos perseguidores, desculpe, sendo aqueles que estão no nosso caminho para o nosso crescimento. Se lá, em vidas passadas, nós já tínhamos estabelecido ali algumas rusgas, por que não nessa encarnação, com um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais de amor no coração, nós não podemos rever esse nosso princípio de estar ao lado do outro, amando mais, querendo mais estar perto, procurando entender o outro. E claro que eu sei que vocês vão dizer, né? Mas às vezes não sou nem eu o que implica na desavença. É o outro. Sim, entendo, compreendo. Reconcilia-te, mas como? Olhando para o outro. Reconcilia-te como? Entendendo, compreendendo o outro. Eu sei que por vezes nos impacientamos diante dos desafetos, daqueles que nos tiram do sério, daqueles que verdadeiramente tornam a nossa vida um pouco mais, digamos assim, difícil em situações constrangedoras, às vezes, conflitantes o tempo todo. E estamos ali tentando manter a calma, manter a compreensão e, como sempre, né, essa dificuldade se nos apresenta como prova e expiação do momento reencarnatório. Bom consolador nessa hora, a oração. Oração para sempre buscar o estabelecimento da paz, do equilíbrio, né? E perseverar no bem. Então, nós convidamos a todos, toda a casa espírita, ela sempre tem temas como este do Evangelho, convidando a compreensão de uma lição como essa, né? Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos para olhar o outro na nossa caminhada. Quantas vezes nós estamos sendo convidados a ter um olhar caridoso diante daquele que enfrenta a mesma dificuldade que a gente, mais embrutecido, mais ignorante da realidade da vida, muitas vezes do nosso lado, ignorando essa ideia que já temos latente em nós do processo reencarnatório, dos compromissos de uma vida espiritual, de estamos todos no mesmo caminho, querendo crescer e evoluir a partir do entendimento de nós mesmos, de buscar esse entendimento, quem somos nós como espíritos na nossa caminhada e exercitar as leis de Deus na nossa vida. Mas ele ainda, na sua ignorância, não tem percepção disso. Então, que sejamos nós, mesmo constantemente sendo instigados, né, ali a estar em desequilíbrio no conjunto, para que não só, digamos que, ao favorecimento de nós termos o conhecimento, não, estamos também no mesmo desequilíbrio, precisamos apenas perseverar no bem, perseverar de que o desequilíbrio do outro não pode também nos levar a um desequilíbrio maior. Então, olhar para o outro, entender o outro na sua inteireza, naquilo que ele é. Né? Então, cabe a nós o que? Uma introspecção. Então, eu convido você para uma viagem interior, para o entendimento, quem sou eu? Né? Quantas passagens nesse processo reencarnatório eu tive para que chegasse à pessoa que eu sou hoje? Né? Talvez eu tenha sido, inclusive, mais embrutecido, estive lado a lado, embrutecido como ele está hoje. Por algum motivo, hoje eu me encontro em melhores condições de entender a lei do amor. Eu já leio um evangelho, eu já consigo interpretar a caminhada como uma caminhada que é um progresso a ser conquistado a partir do exemplo de viver, por exemplo, no evangelho do Cristo. Então, é muito fácil apontar o dedo para o outro na sua ignorância e apenas justificar, né, essa ignorância como sendo o motivo para que você também possa estar agredindo, você possa devolver uma agressão. Então, a gente vai encontrar
né, o dar e a outra face, né, como experiência que Jesus traz para o olhar daquele seu perseguidor, daquele que está no seu caminho. Então, por exemplo, nas nossas vidas, nós nos estabelecemos como famílias e aí nos unimos em matrimônio, nas nossas convivências matrimoniais, dos nossos companheiros e companheiras, para estarmos nessa caminhada, inicialmente pelo fenômeno da paixão, né? Escolhemos um ao outro, nos apaixonamos, alguns vão dizer assim, a química aconteceu. E nessa caminhada, no decorrer das dificuldades, das asperezas da vida, note que há ali uma comunhão. É preciso ter um grande entendimento da sua caminhada como espírito, entender de que aqui, num planeta como esse de provas e expiações, nós estaremos nos embates, né? E precisamos nos unir, e quase sempre nos unimos em família. Mas essa família em si traz harmonia no seu centro? Pode ser que não. Hoje você vai me dizer, eu tenho um companheiro, tenho uma companheira, e é uma eterna desavença. Nem parece mais quando nós nos conhecemos e vivemos em harmonia. Hoje vivemos no litígio o tempo todo, né? Estamos ali toda hora empenhados, né, numa disputa de alguma coisa, como se alguém quisesse levar vantagem sobre o outro. Vivo numa vida parecendo o mesmo que viver no inferno. A nossa convivência já não está tão suportável como antes. Penso até me separar, né? E aí lembro dos filhos, do sofrimento que é uma separação, lembro de tudo que nós caminhamos e construímos até hoje, termos que viver separadamente, cada um construindo uma nova vida, né? E lamentável ter perdido, não ter aproveitado melhor essa vida que vivemos juntos, se lamentando às vezes, né? E levando para o outro a culpa, né? É ele, é ela que não cede, né? Então Jesus nos convida nessa lição a sermos benevolentes, primeiramente conosco, entendendo a dificuldade do outro, ou pelo menos procurando entender, que haja um esforço, né? Para que estando esse ao lado, né, no nosso caminho, por alguma motivação, né? Talvez estejamos caminhando com ele há algum tempo, em várias reencarnações. Ora vem como filho, ora vem como pai, ora vem como companheiro, companheira, filha. Nós estamos nessa transição e precisamos apenas ter um olhar benevolente. Então, ainda lendo lá o Consolador, trazendo para as edificações das palavras sublimes do Rabi da Galileia, ele nos convida nessa lição a perdão, a que possamos criar aqui a possibilidade de estarmos amando o outro acima de tudo, entendendo essas dificuldades como possibilidade de construção na benevolência. Dificuldade essa que nos eleva o padrão vibratório, que nos convida ao concílio, nos convida a estarmos ali apaziguando de qualquer maneira toda a ofensa que nos é dirigida. E nós nos prendemos aqui nesse início para falarmos de companheiro e companheira, mas necessariamente vamos ver o outro que está ao nosso lado, seja no trabalho, seja o vizinho do condomínio, seja os companheiros da lida, da infância, que hoje se fazem os companheiros de uma caminhada. Quase sempre nos pegamos lidando com o outro. Nós somos homens, animais gregários, precisamos estar vivendo em sociedade. Já é uma dádiva, né? Estar vivendo em sociedade, poder estar com o outro, porque sozinho não cresce. Não se pode crescer sozinho, você precisa do outro. O outro é como se projetasse a sombra daquilo que você vê. O que você vê no outro é porque você tem, ou seja, é refletido em você. Então, esse olhar, esse lançar o olhar para o outro, a lição nos convida para essa reconciliação. Quantas vezes o ódio nos campeou o tempo todo, nos elevando num padrão vibratório de descendência, né? De decadência, nos colocando para um pensamento fragilizado, nos permitindo estar odiando, com um sentimento que não nos faz bem, nos tira do sério, até nos causa
distúrbios, né, no próprio corpo por conta da energia que desprendemos em relação ao desafeto daquilo que nos diz fazer mal, quando poderíamos elevar o nosso padrão de compreensão, de estar diante disso tudo que nos coloca a vida para viver em harmonia. Para tanto, eu sempre lembro do convite que possamos estar debruçados sobre o Evangelho do Cristo, da lei do amor, nos convidando sempre a estar aptos, estudando, vivenciando esse Evangelho para, então, uma vez colocado em prática, ampliar a nossa capacidade de amar. Não é fácil. Não é fácil porque a caminhada nossa aqui no planeta Terra, no orbe terrestre, ainda carece de muita compreensão dessa lei do amor. Ainda somos perfeitos nessa compreensão. Ainda buscamos compreender como podemos melhorar diante dessa condição de reencarnado, dos processos que estamos aqui a falar todo o tempo, eu digo, há 2000 anos que ouvimos o Evangelho do Cristo e os seus ensinamentos, né? Pouco mais, né? Lá nos idos de 1800, pouco mais de 150 anos, nos chega o Consolador para falar da vida espiritual, para falar da nossa existência como espíritos, para falar de que a vida continua e que existe uma vida a ser continuada do outro lado como espírito, fala dos nossos processos reencarnatórios, das nossas questões com os nossos familiares, dessa novela da reencarna e desencarna, dos afetos e desafetos que fomos cultivando através da nossa caminhada. E hoje a lição do Reconcilia-te chama você e convida você para o perdão, para olhar para aquele, né, que está ao seu lado. Então a gente se prende imediatamente àquele, digamos assim, inimigo maior, aquele que nos traz o desafeto mais imediato. Mas olhemos para a humanidade, olhemos para todos e tentemos fazer de nós um caminho da paz. Não é isso que nos convida o tempo todo o Evangelho, né? De estarmos exercendo em nós as virtudes do homem de bem. Essas virtudes para serem exercidas, para trazer felicidade, equilíbrio, né? E para isso nós vamos até trazer assim o que é felicidade. A felicidade para um pode ser adquirir bens, a felicidade para outro é ter saúde, a felicidade para um outro é uma outra coisa que para nós pode não ser tão importante. Então, a felicidade que eu convido a todos é a vida crística, é a vida cristã, é a vida do conhecimento do Evangelho, do Cristo, nosso Mestre Divino, para que você possa estabelecer conhecimento e metas de desenvolvimento do entendimento do Evangelho na sua vida, como uma prática de ser cristão. E isso já nos é colocado desde que a humanidade se transforma na vinda do Rabi da Galileia. Quando esteve aqui com os seus apóstolos, pregou para todos indistintamente, trazendo a boa nova. Trazendo ele as palavras edificantes, falava ele de um reino que não era da terra, falava ele de uma vida futura, ele falava de forma alegórica, mas nos dizendo sempre de que é preciso estar ciente do que sois, no sentido de estar vivendo uma vida como espírito. Claro que ele disse que mandaria o Consolador, e mandou. O nosso Espiritismo, como assim entendemos, há pouco mais de 150 anos, é o Consolador prometido, aquele que nos guia e nos dá hoje essa consciência. Então, falar de consciência é falar de entendermos de nós mesmos, entendermos da nossa caminhada enquanto espíritos, porque espírito é a verdade que temos que carregar dentro de nós. Se ainda não compreendemos essa verdade, não nos colocamos como espíritos, ainda não conseguimos apreender e viver essa ideia do espírito, vamos tendo mais dificuldades. Não era assim com os povos do passado? Eles compreendiam a divindade, eles compreendiam aquilo tudo que poderia ser de Deus,
mas não compreendiam eles estarem sendo filhos perfeitos de Deus na caminhada e aqui estando como espíritos das sucessivas reencarnações, das vidas futuras, de processos que estariam ali revivendo para que eles pudessem necessariamente passarem por essa transformação. Então, como eu disse lá no começo, né? Pai e mãe das nossas mazelas, o egoísmo. Tudo que existe de ruim em nós vem a partir desse nosso egoísmo. Jesus vem trazendo a boa nova, trazendo o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, um único Deus, e amar ao próximo como a si mesmo, como um resumo de todos os mandamentos, né? E nos convida a isso. E as várias lições do Evangelho, né? Que uma mão não retire o que a outra deu, o Evangelho traz também quantas vezes devemos perdoar, 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Dizer que o Rabi da Galileia, enquanto esteve aqui, amou indistintamente, amou a todos e pregou a lei maior que é a lei do amor. Nos lembremos do seu embate constante, né, com os homens da lei, com os sacerdotes dos templos, para explicar o que era o verdadeiro amor, onde era o reino de Deus aqui na terra, que ele veio implantar. Mas não se disse ele rei de nada. Quando ainda questionado se ele era o rei dos judeus, ele disse que não era rei deste mundo. Quando às vezes instigado a lutar contra o poder estabelecido na época, e perguntado se ele estaria de acordo, ele chegou a dizer: dai a César o que é de César. Então vejamos que é uma forma alegórica de amar, de dizer de que nós devemos estar de olho no nosso desenvolvimento e amando sempre. Mas acontece que essa prática em nós ainda é, digamos assim, limitada. Nós conseguimos amar, sim, é verdade. Nós conseguimos amar a nossa família consanguínea e um pouco mais além dela já sentimos mais dificuldades. A dedicação ao próximo, fazer caridade, né? Então a primeira caridade que você faz é amar a si mesmo, né? Estabelecer em você uma paz, uma compreensão do espírito que você é. E essa compreensão parte do princípio do entendimento de que o Cristo, como maior exemplo, soube amar indistintamente. O quanto eu posso amar, se ainda que uma imitação do seu amor. E aí nos limitamos por esses laços consanguíneos. E aí a lição reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho é o momento atual. Lá no começo eu comecei já dizendo da família, né? Você aí que está me ouvindo, me pergunta, tem algum desafeto, aconteceu algum embate que hoje é um desafeto onde não se pode nem estabelecer vínculos de estar no mesmo lugar, não falo, não quero ver, né? Tenho raiva de quem fala, odeio essa pessoa e tal. É o momento de você reconciliar. A lição nos convida à reconciliação. Ele vai nos falar dessa bênção de entendimento. Não é fácil, mas podemos começar a pensar na possibilidade. Então, a lei do amor, essa lei que vai nos impulsionando a amar, ela estabeleceu esses vínculos entre nós, para que possamos, no mínimo, estabelecer laços de amizade, de considerações, mas vamos estabelecer mais do que isso. Vamos estabelecer o esforço pela lei do amor, que é o caminho que devemos que traçar para, digamos, a nossa evolução como espírito, né? Então, a lição como essa, belíssima, vem sempre nos ofertando essa possibilidade. Estando aqui com vocês hoje, a gente vai falando a respeito do Evangelho, da vida cotidiana, das questões das nossas novela da vida privada, de falar dos desafetos em família, dos processos de separações dos casais, dos casamentos que são desfeitos, dos irmãos que não se dão, vem falando do desamor, e de repente pede-se para fazer reconciliação. Bom, não sendo assim tão fácil, vamos convidar então para o autoconhecimento, para o evangelizar-se, pelo menos estabelecendo uma lei, que é a lei do amor, para
de reconciliação com você mesmo, de alguns aspectos que você mesmo se culpa por falta de compreensão do que é esse todo que nos cerca. Quando eu falo o todo que nos cerca, é a vida material, limitante, dos processos até de entendimento da coisa da vida material, que nos instiga a ampliar os nossos horizontes. Quando se fala aqui no Espiritismo da vida futura, da vida espiritual, quando se fala dos processos reencarnatórios, para você que está chegando no Espiritismo, ou para você que já tem muito tempo de espírita, né, compreender mais ainda e trazer essa ideia para o próximo e revelar esse caminhar para todos aqueles que se aproximam de você, falar de que é preciso estudar. Orai e vigiai. Orai e instruí-vos. Eis a lição. Então, hoje aqui, convido a todos a instruí-vos a partir do ideal espírita. Ser espírita é a ciência dos espíritos, estabelecer vínculos com o entendimento dessa filosofia cristã que nos encaminha para o entendimento da verdadeira essência do que somos. Pensar como espírito que somos alivia o nosso saber, as nossas tensões, o nosso entendimento das coisas da vida. Quantos de nós ainda vagueiam na ignorância da vida futura? Quantos de nós chegamos aqui no Espiritismo sem querer conhecer qualquer princípio que rege a lei espiritual, lei de causa e efeito, lei do progresso, lei do amor, esses ensinamentos que antes nós tivemos insights em outras religiões, ao chegar aqui no Espiritismo somos convocados a consolidá-los dentro de uma fé raciocinada, dentro de um exercício prático da caridade, a caridade, aquela que consola e ilumina as mentes para o aprendizado da essência do que somos. Então, hoje aqui vamos estabelecendo esses vínculos. O Espiritismo, ele não é ciência, ele não é filosofia e religião. Quantos de nós hoje paramos para ler aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo essa lição do reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho, né? Ele ainda completa, né? Até que se pague o último centio, né? Então nós sabemos desse entreveio que há nos processos reencarnatórios, né? Vem através dos livros espíritas, dos seus romances, para quem gosta dessa leitura, estabelece logo o vínculo com a religião espírita, do entendimento de vidas passadas, né? No romance ali escrito, estabelecendo, quando volta para o mundo espiritual, depois estabelece a reencarne de novo no seio dessa mesma família, você se pergunta, né? E essa família que eu vivo hoje, essa que me rodeia, esses laços consanguíneos, ela é uma família muito maior. Todos hoje aqui no momento reencarnatório, e você ainda tem uma família muito maior no mundo espiritual. Muitos aguardando o seu processo reencarnatório, muitos já preparados e vindo aí nas portas da abertura do milênio, e esse milênio de reconstrução do milênio da espiritualização. Porque o que nós temos lá atrás, né? Quando Cristo veio, antes de vir, mandou os seus emissários, né? Mandou os profetas, né? Quando ele veio, ele nos lembrou que antes não reconhecemos Elias, né? Elias, João Batista, né? Reencarnado, né? Que foi, assim, digamos assim, aquele que veio ao lado de Jesus, né? E que veio a batizar Jesus e disse que não tinha nem condições de beijar suas sandálias, batizando Jesus, né? Porque reconhecia nele o mestre divino que veio para a implantação da Boa Nova. Quando Jesus, na escolha dos seus apóstolos, né? Homens humildes, homens trabalhadores, né? Tocando os seus corações com o seu magnetismo, convidando-os através da lei do amor a segui-lo no aprendizado do que seria aplicado, né, por eles, depois edificando o que veio a ser Boa Nova, dita por Jesus, que depois nós transformamos nos seguidores do Cristo, né, o cristianismo.
Então, Cristo traz a boa nova e depois nós a chamamos de cristianismo, né? Através da boa nova conhecemos a verdade e a vida. E ele dizia, né? Através de mim para chegar ao Pai. Quando nos olhou ainda lá, aprisionado, crucificado lá no momento da sua crucificação, olhou para nós e chamou o Pai e disse, perdoa-os, Pai, porque não sabe o que fazes. Né? Mas vamos pensar também na sua dor, né? Ele encarnado, que olha para o céu e fala para o Pai, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Em seguida, reconcilia-se e diz, e que seja feita a sua vontade. Né? Ali naquele momento reencarnatório, estando ele na carne, afasta de mim esse cálice, mas dizendo que seja a vontade do Pai. Então, vamos reconciliar como Jesus reconciliou diante de nós, ele na sua caminhada, se preparando para o seu processo. E logo depois reaparece, né? Para quem? Para Maria de Madalena e depois para os apóstolos, que duvidavam da sua presença, aparecendo aqui e ali, ouviam dizer, corriam, está na Galiléia, chegava lá, não está mais aqui, apareceu em Nazaré, ó, está pregando. E aí a corrida dos apóstolos sem entender, todos o veem, nós não vemos, e Jesus aparece para eles, né, numa maneira de quê? De reconciliá-los na sua fé, né, pedindo ao apóstolo que tocasse nas suas mãos, né? Tocar para dar fé de que estava tocando em Jesus, né? Porque a Maria Madalena não foi dado o crédito da sua primeira visão do Cristo, dizendo ela, ele está entre nós, ele ressuscitou como disse, né? Ele voltou para nos mostrar a vida futura, né? Aí Tomé foi o primeiro a atacar e ele reconcilia com esses apóstolos, traz a luz de novo, mostrando o que ele já havia dito, dando prova da existência da vida futura e reconcilia-se. Então, nós vamos vendo vários aspectos do Evangelho que nos convida a essa reconciliação, nos convida a amar o próximo, né? Ainda que nós saibamos que no mundo espiritual a caminhada continua, porque nós estaremos aptos a habitar a casa do Pai a várias moradas, digamos assim, nas várias moradas, na essência na qual a sua evolução lhe permite, mas lhe permite por merecimento. Então, por que não amar aqui, amar ao próximo, haver um esforço da sua parte em compreensão da lei do amor, né? E reconcilia-te consigo mesmo a respeito dessa lei e vamos levando para o outro aqui a nossa benevolência, a nossa compreensão diante daquele outro que está na mesma caminhada que a gente. Mas não, às vezes, para nós, o litígio nos leva a estarmos em queda, né? A prova não foi suficiente, nós estamos em queda diante da prova. Nós, ao invés de oferecermos a outra face, partimos para também a querela ser ali dividida e digamos assim, brigada, né? Estamos ali querendo também contrapor os processos que ali estabelece. Então, essa lição é instigante por isso. Todo tempo eu venho falando sobre essa reconciliação e a lei do amor, né? E quase sempre nós ainda estamos nesse processo do entendimento de nós mesmos, né? Até quanto eu posso aguentar do outro, né? E aí, quando ele é perguntado, Cristo perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Não foi fácil. Não foi fácil para o apóstolo ouvir isso, de entender, né? Todas as vezes que o Cristo não se levantou para tomar ali para si essa luta com a força, com aguerrido do processo de partir para uma guerra, né? Todas as vezes que foram acusados, ele saiu pelo processo da lei do perdão, da compreensão, do amor. Até mesmo aqueles que estiveram ali, seus algozes, foram todos perdoados.
Então, ele reconhece em nós a nossa fraqueza, nós estamos no caminho juntos, objetivando, claro, estarmos sempre aprendendo. A lição do Evangelho nos convida a esse aprendizado. Essa, em especial, nos convida ao perdão, ao entendimento dessas forças litigantes que existem em nós, para domar em nós essa possibilidade de estarmos incorrendo no erro da resposta àqueles que nos agridem, ser sempre essa, de não devolver na mesma moeda, estar olhando para o outro no sentido de compor melhor, amá-lo ou ainda assim não odiá-lo, poder estar diante da fraqueza que nós temos quando instigados à luta, não devolvermos com a violência, não devolvermos como uma forma de que venha nos trazer qualquer prejuízo na nossa caminhada. Então é um convite. Recentemente conversava com um amigo e diante dessa violência que nós vemos o tempo todo nas ruas, tudo mais, ele me confessava de que estava pensando em adquirir uma arma. Aí eu falei para ele assim, mas o que resolveria ter uma arma, por exemplo, diante de um assaltante? Ele, claro, estaria me defendendo. De que forma? De que forma ele viria, por exemplo, para me assaltar, e aí eu daria um jeito de, armado estando, né, me defender, e você atiraria nele? Sim, se necessário, quase sempre é necessário, porque ele também estando armado e você armado, seria quase um duelo, né, de quem atira primeiro, só não foi combinado antes, né? Aí eu lhe pergunto, você imagina, mesmo ele sendo, como dizem aqui, né, o marginal, ali tirando do outro aquilo que ele acha necessário e precisa, né, roubando, assaltando, tomando, né? Você acha necessário que você possa estar diante dele curto e grosso, né? Tirando a vida dele com as próprias mãos? Ele pensou duas vezes, não, mas a ideia é uma defesa, uma autodefesa, assim, então por que não você devolver uma autodefesa não portando a arma? Né? Eu já sabia onde ele ia se pegar, dizendo assim, né? Se eu não estou armado, eu não ofereço ameaça nenhuma, né? E ele leva o que ele quiser, leva o celular, leva o óculos, leva o que ele quiser, né? Assim que se diz, né? Que vão os bens materiais, o importante é a vida. Ah, mas às vezes ele atira, sim. E aí nós vamos retomando as histórias do Espiritismo, né? Quase sempre nós temos uma lição. Como eu falei aqui de João Batista, nós sabemos, através do Evangelho do Cristo, que João Batista foi degolado, né? E nós conhecemos a história de João Batista porque ele caminhava pelo deserto, né, vestido assim, sobre pelos de animais que ele conseguia lá mesmo, comia frutas silvestres e tal, e era dado como um louco, né, um andarilho que falava da vinda do Messias, falava da boa nova, falava do mundo que ia mudar, do reino dos céus, daquela coisa toda. Havia uma incompreensão geral naquela época, e vez por outra ele estava ali nas cercanias da cidade. Como um profeta e como um, digamos assim, um sabedor das coisas da vida, ele atacava muito e falava muito da vida que se tinha no palácio, né? Da confusão, das bebedeiras, das festas regadas a vinho, sexo desregrado, todos os abusos que tinha lá. Isso incomodava muito os poderosos, né? Até que a filha lá, o seu, esqueci o nome dela agora, pediu a cabeça dele, ele foi degolado. Aí nós vamos pensar assim, né? Poxa, a lei de Deus não o protegia, ele não era emissário e tal. E aí nós viemos a saber que ele perdeu a cabeça porque em vidas passadas ele também degolou, né? Então, assim, a lei de causa e efeito não poupou nem ele, João Batista, né? Digamos assim, o profeta que veio profetizando a vinda do Cristo entre nós. E a gente vê e percebe, né, como é engraçado perceber de que a vida é um encadeamento, né? A gente sempre se pergunta, né? As crianças vêm
eternidade já desencarnam, porque Deus permite isso, né? O que está por trás dessas mortes é o pai que deixa os filhos ainda pequenos. A gente tenta dar uma interpretação. O Espiritismo dá a interpretação reconhecendo que todos são espíritos e que cada momento desse, da vivência desse espírito, aquele que desencarna mais cedo, aquele que vive pouco tempo, aquele que é degolado, como eu falei do meu amigo, né, que ele questionava, e ele pode atirar em mim, eu vir a desencarnar, morrer, né, sem nenhuma necessidade, sim. Quando se vai ver na vida espiritual, essas duas criaturas se encontram, né, para exercitar ali a lei maior, a lei do amor, compreensão de um e compreensão do outro, né? Lembra que meu amigo queria estar armado para, no duelo, né, talvez até atirar primeiro, ainda que fosse legítima defesa. Aí nós encontramos o reconcilia-te. Vai o que para o mundo espiritual? O ódio, a raiva, e descobre-se que os dois espíritos, apesar de não ter nenhum envolvimento próximo nessa encarnação, de outras encarnações se estão ali frente a frente e acontece essa forma de duelar ali e, digamos assim, o dito inocente, né, aquele que foi baleado pelo marginal, né, perdeu a vida injustamente, no mundo espiritual descobre que já foi algoz do outro em outras encarnações, né? É meio assim, um entendimento da lei de causa e efeito que eu estou trazendo aqui. Então, o reconcilia-te também lhe convida a olhar para o outro, né? Esse que é o seu inquiridor, esse que é o seu perseguidor, esse que é o seu algoz, esse que é o seu desafeto, esse que de alguma forma você pergunta assim, como pode essa criatura estar na minha vida? Tem uma motivação, né? Lhe convidando a amar. Mas eu não consigo amar. De alguma forma, você se esforce. De alguma forma, tem que seja um carinho, uma consideração, uma forma, né? Seja caridoso, né, com você mesmo, né? Seja respeitoso, pelo menos, com a pessoa. Seja compreensivo, evitando o conflito, pelo menos, né? Então, esse é o convite que fica hoje aqui para essa bela lição do capítulo 10, aqui no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que eu gosto muito. Prazer estar aqui com vocês, sempre fico honrado de ser convidado. Falar aqui do Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, ali nos Bem-aventurados, os misericordiosos, como lição norteadora dessa belíssima lição evangélica do Reconcilia-te enquanto está a caminho, porque é essa a nossa caminhada aqui ao lado desses que vieram, ou seja, pelos laços consanguíneos ou não, estão próximos, estamos aqui para nos amar. Um beijo no coração de vocês, fico grato por esse momento e que Deus nos abençoe a todos e que possamos ter uma vida plena, agora e sempre. Que assim seja.